Olá, você está com a gente em mais uma edição do Conexão Futura, que você pode acompanhar na tela da TV e também de qualquer lugar pela internet no nosso site futura.org.br. Hoje a gente discute o impacto da escala do dólar comercial no bolso do consumidor. Depois de mais de uma década de estabilidade econômica, a moeda cruzou a barreira dos R$3 nesse mês. Na sexta-feira, para a indústria nacional, pode até significar um aumento das exportações e equilibrar a balança comercial, e para produtos importados mais caros podem até impulsionar o consumo de itens nacionais. Mas para o consumidor final, os efeitos são outros, como aumentar a inflação e tornar mais caros produtos básicos, como pães e biscoitos, por exemplo, já que grande parte da farinha de trigo consumida no Brasil é importada de países como Argentina e Estados Unidos. Então, para ajudar o consumidor a entender a dinâmica dessa variação cambial e como administrar isso na nossa economia cotidiana, a gente recebe aqui no estúdio o Marcelo Henriques, que é professor de finanças do IBMEC Rio de Janeiro, e Ricardo Teixeira, que é coordenador do MBA em gestão financeira da FGV. Boa tarde. Onde quer que você esteja, interaja com a gente nessa conversa que interessa a todos nós. Você pode aproveitar para tirar dúvidas sobre economia pelo nosso Facebook, Canal Futura Oficial, Twitter, @Canal Futura, pelo WhatsApp, que é o 21 968 668 414, ou você pode ainda nos telefonar no 0 operadora 21 2273 5020. Muito bem-vindos ao Conexão Futura, rapazes. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. Que bom. Ricardo, o que tem ocasionado a alta do dólar? Na realidade, dois motivos têm ocasionado a alta do dólar. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é a conjuntura internacional. Essa aí é a mais importante de todas. E a segunda, no Brasil, a gente tem uma situação hoje onde a gente precisa aumentar as nossas exportações. E aí, nesse momento, uma taxa de real desvalorizada em relação ao dólar ajuda nesse movimento. Então, esses dois fatores são os que mais têm impactado. Sem dúvida nenhuma, o governo tem procurado equilibrar a nossa balança comercial, e esse equilíbrio da balança comercial passa por menores importações, um volume menor de importação e um volume maior de exportação. Essa política, como a gente viu no último trimestre, já deu um resultado bem razoável. Agora, sem dúvida nenhuma, ela tem uma série de implicações que nós, ao longo desse programa, vamos estar discutindo. Como, por exemplo, a questão dos produtos mesmo, o preço final dos produtos. Quais produtos, principalmente, acabam sendo afetados pela alta do dólar? Para mim, né? Isso, Marcelo, para você. Veja bem, inclusive é importante diferenciar os produtos, porque tem aqueles produtos importados, né? Quer dizer, que se comprou do exterior e aquilo ali é direto, né? A taxa de câmbio afeta diretamente. Tem os componentes de produtos, quer dizer, você tem um produto, mas o produto tem componentes, partes importadas. Então, o fato de alguma parte importada estar influenciando, influencia também, né? Quer dizer, o preço do produto final. Mas ainda tem um terceiro aspecto que é um pouco, talvez não tão claro para a população em geral, que seria aquele produto que até integralmente fabricado no país, né? Totalmente fabricado no país, mas ele é produzido por uma empresa estrangeira, que tem que apresentar lucro em dólar. Então, como ela precisa apresentar resultados que vão ser consolidados nos demonstrativos financeiros no exterior, o lucro tem que ser em dólar. Para o lucro ser em dólar, continuar sendo em dólar da forma satisfatória, precisa haver uma elevação da receita em real ou uma diminuição dos custos em reais. E eu queria até ainda pegar um gancho nisso e dizer, o Marcelo citou as empresas internacionais ou empresas multinacionais, mas aí isso leva também as empresas brasileiras a fazerem reajustes. Pronto. Então, as empresas brasileiras, verificando que os seus produtos lá fora, os semelhantes aos seus produtos, similares, estariam valendo mais em reais por conta do dólar, começam também a fazer reajustes. Eu posso só fazer uma colocação? O programa anterior ao nosso aqui, há coisa de meia hora atrás, estava falando sobre, por exemplo, a questão dos imóveis. No momento em que você tem uma desvalorização do real, não haveria motivo para imóveis que já estão prontos se valorizarem. Mas como as pessoas normalmente tomam o dólar como uma referência, o que acontece? O cidadão que achava que o apartamento dele valia, por exemplo, 100 mil dólares, faz agora uma nova conta e no primeiro momento ele não valoriza o imóvel dele tanto quanto houve a desvalorização do real.
mas no médio e no longo prazo ele quer chegar de novo a recompor aqueles 100 mil dólares que ele tinha. E aí, mesmo que não foi produzido agora, tem um impacto na alta do dólar. Agora não é o momento, por exemplo, de se fazer financiamentos. Eu pergunto se a gente tem que ter uma posição mais conservadora na hora de investir, de gastar. Peraí, investir é uma coisa, fazer financiamento é outra, né? Quer dizer, vamos lá, fazer financiamento é complicado, principalmente se a taxa de juros do financiamento, como geralmente tiver algum tipo de indexação né, isso vai, então, tornar o seu financiamento mais caro. Quanto a fazer investimentos, aplicações, depende, se você tiver uma boa oportunidade, porque no momento da crise tem aquela história, né? Comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. Quer dizer, pode até ser que nessa época você ainda encontra boas oportunidades que vão se valorizar, porque como o professor Ricardo bem mencionou, quer dizer, o efeito dessa alta do dólar, ela acaba se propagando pela economia das mais diversas formas, né? Casa própria, por exemplo. Pois Ricardo. A questão do financiamento hoje, e aí o da casa própria seria um pouco diferente, porque ele é, de certa forma, regulado pelo governo, e aí a gente tem uma taxa de juro que é bastante competitiva, mas, a princípio, se você vai fazer um financiamento, procure travar esse financiamento, essa taxa de juro. O ideal, num momento como esse, que a gente está com a inflação relativamente elevada para os padrões que a gente teve nos últimos anos, e que a gente está com um momento de incerteza, é que se você puder não financiar, isso é a melhor coisa. Mas se você puder travar a sua taxa de financiamento e ela couber no seu orçamento, vá em frente. O que você não deve fazer é permitir que essa taxa fique flutuante e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui para frente. Então, a princípio, os financiamentos, por exemplo, da casa própria são financiamentos em real. Se você travar a taxa de juros, você não tem problema nenhum. Se você estivesse fazendo um financiamento em dólar, aí a coisa ficaria bem mais complicada, porque você teria uma taxa de juros e você teria também o risco da desvalorização cambial. Agora, qual a relação da desvalorização do real nesse sentido, assim, se a gente comparar com a questão do dólar? Quer dizer, se você está dizendo que o real está se desvalorizando, é porque o real está se desvalorizando, é porque o dólar está se valorizando. Então, quer dizer, com uma quantidade de dólar, você compra mais reais, né? Então, algo que é interessante também linkar, e já ir na parte de investimento, em complemento ao que o professor Ricardo falou na parte de financiamento, veja bem, por exemplo, as empresas estrangeiras, elas estão, inclusive, fechando o capital de empresas brasileiras. Elas estão investindo no Brasil para fechar o capital. E hoje, 31 de agosto, segunda-feira, matéria de capa do Valor, do jornal Valor Econômico, mostra exatamente isso, que está havendo um movimento de haver fechamento de capital. O que significa essa expressão, fechamento de capital, isso. Marcelo? Então, antigamente você teria um controlador estrangeiro, portanto, uma matriz no exterior, que tem assim, uma percentagem muito alta das ações da empresa. Agora quer ser dona total da empresa e quer tirar as ações da Bolsa. Quer dizer, então você não ter mais aquela empresa com ações negociadas em Bolsa. Eu não gostaria de citar nome de empresa. Sim, Ricardo, eu quero voltar um pouco para a questão do consumidor mesmo, individual, da família. No supermercado, né? O que isso impacta? A gente citou a questão da farinha, produtos feitos pela farinha por conta da importação. Quais outros que a gente precisa prestar atenção na variação de preço? O professor Marcelo já tinha, inclusive, citado que os produtos importados, nesse momento, tendem a ter os seus preços majorados. E a gente deve prestar muita atenção a esses produtos. Agora, como você bem citou, o trigo é importado. E aí, à medida que a maior parte do trigo que nós consumimos no Brasil é importado, à medida em que a gente começa a comprar esse trigo mais caro, o nosso pãozinho, mesmo o pão francês, tende a ficar mais caro. O que a gente tem que fazer? O que as economias mais inteligentes do mundo fazem? Quando um determinado produto sobe, o seu preço oscila num nível que não é aceitável, o que a gente deve fazer é reduzir o consumo. Essa é a melhor maneira que a gente tem de conseguir fazer com que o preço caia por uma questão de lei de oferta e de procura. Então, à medida em que a gente tenha importado mais trigo, mas que o trigo não esteja conseguindo ter saída, os próprios, não só importadores de trigo, como aqueles que processam e transformam no pãozinho, vão ter que ajustar à realidade brasileira o preço dos seus produtos. Então, a nossa educação financeira passa por essa questão, por a gente passar a tomar decisões que protejam o nosso capital. O que a gente tem que entender agora é que nós recebemos, a maioria de nós, recebe em real, vai gastar em real e, portanto, tem que caber no nosso orçamento. Não importa o que aconteça no resto do mundo, tem que caber no nosso orçamento. E a gente tem que trabalhar com essa perspectiva. Teve uma questão também que foi feita pela internet enquanto a gente estava fazendo a chamada no Periscope, no Twitter, que foi comprar
produtos pela internet, como fica nesse período, Marcelo? Compre se você for usar. Quer dizer, se você precisar de um produto e ele for usar, eu vou usar, que maravilha. Porque o produto caro é aquele que você gasta dinheiro e acaba não usando, né? Então, não seja soldado no momento da compra, seja conservador, mas se você precisa daquele produto é importante, compre, mas não como forma de especulação. Mas eu acho que a gente talvez tenha que acrescentar, Ricardo, nessa questão que nós estamos discutindo, do que temos que fazer atenção, é a questão de turismo, viagens ao exterior, né? Que a gente até estava conversando. Sem dúvida nenhuma. E esse é um tópico, né, Ricardo, que a gente precisa talvez alertar. As pessoas ficam preocupadas com o preço da viagem internacional. Você até citou, né, na conversa que a gente estava tendo, da passagem aérea ainda está meia congelada em reais. Aí você vai para o exterior, você até me complementa, mas assim, não esqueça de fazer um orçamento. Se você for viajar para o exterior, tiver que viajar para o exterior, lembre que sua viagem ao exterior não consiste apenas no preço da passagem aérea. Tem todo um processo de gastos, compra de moeda e gasto e depois taxações. Pagamento de OF com cartão de Mas, crédito. na verdade, não são só em viagens ao exterior. As nossas passagens aéreas no mercado interno nacionais estão mais caras. Se você olhar, houve até uma maior variação no mercado interno do que no mercado internacional. As empresas aéreas internacionais têm mantido... Estão, inclusive, fazendo algumas promoções. Estão fazendo promoções para manter o preço em real mais ou menos no nível que deveria estar. E as nossas empresas aéreas brasileiras, ou aquelas que operam no território nacional, hoje já majoraram as suas passagens. Mas uma coisa que é muito importante, gente, que eu falo há muito tempo, é o seguinte: a gente não pode ter passagens aéreas muito baratas porque quebra as companhias aéreas no médio e no longo prazo. Então, os preços das passagens têm que ser reais. Eles não podem ser preços fictícios em que as empresas fazem promoção o tempo todo e a gente, depois de 10, 15, 20 anos, descobre que aquelas empresas estão quebradas, geralmente onerando o consumidor brasileiro de uma maneira geral, porque é ele que vai acabar pagando a conta dos programas de aposentadoria que essas empresas têm, etc, etc. Então, o que a gente deve procurar com todos os produtos e serviços do mercado é que seja cobrado o preço justo. E aqueles que o brasileiro hoje pode pagar, ele vai pagar. Os que ele não pode, deixa de consumir. Tem uma pergunta do Antônio Vilela, do Rio de Janeiro, via WhatsApp. Obrigada, viu, Antônio, por conectar com a gente. Ele pergunta se existe alguma dica para quem quer fazer um curso de pós-graduação com duração de 1 ano no exterior. Os cursos são em dólar e atualmente se tornam inviáveis. Bom, eu diria o seguinte, se o curso está inviável, deixa ele para outro momento. O que você deve fazer? Se você vai fazer um curso no exterior, a primeira coisa que você deve ter são os recursos para bancar esse curso. Porque é muito complicado quando você está lá fora e falta dinheiro. Então, a primeira coisa é se planejar corretamente. Você tem o dinheiro, faz o curso lá fora. Não tem o dinheiro, tem uma série de boas escolas no Brasil que vão custar bem mais barato. Evidentemente que o diploma, do ponto de vista internacional, tem uma diferença, mas do ponto de vista nacional, você vai conseguir se colocar muito bem se você fizer os cursos nessas escolas e que eventualmente cabem hoje no seu orçamento. E aí você se planeja para, num segundo, no terceiro momento, fazer esse curso lá fora. Nenhuma dívida em dólar nesse momento deve ser assumida se você não tem a certeza de que vai conseguir pagar. E cabe uma observação quanto a fazer curso no exterior. Claro que é muito bom e vale a pena pela questão de cultura. Eu fiz também curso no exterior, mas também fazer curso no Brasil, você tem um networking. Você conhece as pessoas, né, os colegas, né, que estão com quem você faz o curso. E muitas vezes emprego, né, e oportunidade de negócio surgem dos colegas dos programas. Então, e talvez você, assim, indo ao exterior, ficando fora 1, 2 anos, quando você volta, a sua inserção de volta no mercado de trabalho não necessariamente é tão trivial ou fácil assim. A gente tem mais questões vindas pelas redes sociais dos telespectadores. A Dilson Costa, de São João do Meriti, Rio de Janeiro, via Facebook, ele falou que o dólar chegou a 13,69 agora à tarde. Ele diz, tomara que feche abaixo dos 13,50, mas acha difícil. Uma outra questão, o Mike de Goiás, via WhatsApp, ele diz, para mim, quem sofre menos com o efeito da crise é o exportador de gado, de soja e de demais matérias-primas advindas do campo. O que a gente verificou no último trimestre não foi bem isso. Pela primeira vez em muitos anos, a agricultura teve entre aspas, um decréscimo
né, o que algumas pessoas chamam de crescimento negativo. Exatamente porque hoje as commodities no mundo inteiro estão mais baratas e por conta de uma certa desaceleração da economia chinesa, que continua crescendo a uma taxa de 7%, que é muito boa, mas por conta dessa desaceleração da economia chinesa, o mundo inteiro está mais conservador com relação a preços. Então, hoje a gente não poderia dizer que o nosso produtor de produtos primários está levando uma vantagem com relação ao câmbio que a gente tem. Na realidade, essa desvalorização do câmbio, de certa forma, é até mesmo para manter uma competitividade dos produtos agropecuários brasileiros. Pode comentar, Marcelo. Mas eu queria também deixar, quer dizer, está perfeito, subscrevo, né? E nós estamos no ciclo de queda, do fim do ciclo de commodities, é o que se diz, né, o que se pensa, e o fato da China está muito bem colocado. Soja, milho, trigo, isso, café, minério de ferro, carne. Isso, metais e tudo. Agora, realmente isso aí é um problema, e a China é uma incógnita. A gente não Porque ela também está num período de instabilidade, né? Isso, na verdade, as bolsas de valores estão fechando negativas no mundo inteiro. Mas a China lidera um processo aí de compra, né? Inclusive de produtos de empresas brasileiras. E a China e os Estados Unidos estão muito endividados. E aí a minha preocupação muito grande é, havendo um aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, né? Porque o que importa é a diferença entre a taxa de juros no Brasil e a taxa de juros nos Estados Unidos. Se houver um aumento de juros nos Estados Unidos, essa diferença entre a taxa de juros no Brasil e a taxa dos Estados Unidos fica menor. E isso é um chamariz para que haja uma maior desvalorização cambial, uma maior desvalorização do real. Então, poderá haver um aumento das taxas de juros no Brasil para manter esse spread num nível atrativo. Nós temos a última decisão do Copom de aumento da taxa Selic do país por volta de um pouquinho mais de 12%, uma decisão do governo. Ela é uma decisão realmente necessária para vista a questão da moeda? Ela tem sido necessária e a gente não sabe se ela já chegou ao final do ciclo. Mas ela tem sido necessária, sem dúvida nenhuma. E no que isso impacta, assim, na prática? Então, isso impacta, infelizmente, isso impacta no aumento da taxa de juro dos bancos comerciais. Só que de uma forma que ela não é linear. O governo aumenta 0,25 na taxa Selic, que é a taxa básica. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é o que o governo está disposto a pagar para que você empreste o seu dinheiro a ele. Então, o aplicador, quando empresta o dinheiro ao governo, vai ser remunerado pela taxa Selic. Mas um aumento de 0,25 na taxa Selic faz com que o juro final ao consumidor, não porque o governo tenha aumentado dessa forma, mas o juro final às vezes aumenta 5, 6, 10% ao consumidor final. Então, na realidade, não existe um movimento que seja sinérgico entre as duas taxas. Infelizmente, no Brasil, ele ocorre dessa forma. E a justificativa que é dada é a questão da inadimplência. Só que a gente verifica que se você aumenta muito a taxa de juros, você tende a ter uma maior inadimplência, porque as pessoas não vão conseguir pagar. Então, é, na realidade, uma incoerência o que acontece. Mas... E a relação da alta do dólar com a inflação? Pois é, então, é o que nós estamos dizendo. Se você tem uma desvalorização do real, por vários mecanismos, ocorre o aumento da inflação. Então, quando o governo até diz que está aumentando os juros por causa da inflação, na realidade, entender o seguinte, juros, né, é o preço, é o custo do capital, né? Quer dizer, é uma forma de preço. E existe algo que se chama preços relativos. Então, se realmente os juros, os preços estão subindo, inclusive a taxa de câmbio está subindo, você aumenta a taxa de juros, inclusive para reter dólares no Brasil, para evitar que haja essa piora na desvalorização do real. E você, de certa forma, também segura a inflação à medida em que você inibe o consumo. Isso. A ideia é de inibir o consumo. Só que nós temos aqui no Brasil, já arraigado no DNA do brasileiro, aquela fórmulazinha de fazer a divisão em 10, 12 vezes. Pois é, cabe que é normalmente chamada de uma divisão, tá? Um parcelamento sem juros, mas na realidade o juros já está embutido. Isso. E o brasileiro costuma fazer a conta em cima de cabe ou não cabe no meu orçamento. O grande problema que a gente tem hoje, principalmente para as pessoas que trabalham com cartão de crédito, é que muitas vezes você faz parcelamento num cartão, você faz parcelamento no outro, você faz parcelamento no outro. As parcelas parecem pequenas, mas quando somadas, e aí você teria que ter uma parte do seu dinheiro, que seria para o seu consumo mensal normal, acaba criando problema e aí realmente a inadimplência acontece. E, na verdade, aqui há de haver um novo olhar sobre o nosso comportamento de consumo, porque com a economia mais estável, a gente acabou criando uma cultura de maior consumo. E agora, nesse momento, qual é o conselho dos economistas? Mas deixa eu também deixar claro, quer dizer, em 2003 também o dólar foi, depois voltou. Quer dizer,
Mas no outro contexto econômico. E no outro contexto político também. Quer dizer, e também é importante deixar claro que tudo é conjuntural. Então, assim, momentos de crise, prosperidade, são conjunturas, né, que acontecem. Então, de alguma forma, também não interessa ao exterior, e eu digo isso, o país no exterior, que a situação do Brasil fique fora de controle. O Brasil é um país muito grande, um país muito importante e tem empresas estrangeiras com muito a perder se o país entrar em crise. Então, acaba sempre tendo algum tipo de ajuda, socorro financeiro, entrada de dinheiro, mais ou menos similar como ter ocorrido com a Grécia. Quer dizer, a Grécia ficou numa situação complicada, mas acabou vindo um recurso para ajudar a Grécia. E eu acho que também acontece, pode ser um pouquinho mais difícil, se o Brasil precisar, ocorrerá. Em 2008... Mas virá de onde, Marcelo? Os Estados Unidos fez um programa de swap, lembra? Em 2008, quando teve aquela crise, já a queda do Lehman Brothers, em 15 de setembro de 2008. Depois começou também a disparar a taxa de câmbio. Houve um acordo do Fed... com o Banco Central, que daria 30 bilhões na época, né? Se salvo engano. Então, e isso dá esse colchão, e aí isso, inclusive, permitiu que o Copom não aumentasse os juros. Isso foi em outubro, a data não estou agora muito certo. Então, algo nesse sentido pode acontecer. E aí fica, que surpresa, mas isso pode acontecer. Então, não é assim achar que o dólar vai virar de 1 para 10, acho pouco provável. E não vamos entrar em perspectivas e um olhar para 2016, Eu Ricardo. diria o seguinte, que esse momento é um momento muito difícil, entre outras coisas, porque as duas maiores economias do mundo são hoje uma incógnita de como elas vão se comportar. Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, hoje tem boa parte da sua dívida na mão da China. Isso. O que é que a China vai fazer com essa parcela da dívida americana que está em mãos dela? Então, os dois precisam se entender muito bem, inclusive porque são os dois maiores parceiros que o Brasil tem. Exatamente. Eles têm que cooperar entre eles em benefício do resto do mundo e o Brasil precisa que eles cooperem, porque nós dependemos muito dessas duas economias. Pois é, trilaterais, nós dependemos muito dessas duas economias e nós não temos no Mercosul nenhum país que possa ter um papel como a Alemanha tem tido na União Europeia, que possa amanhã, eventualmente, assumindo a liderança do Mercosul, procurar encontrar uma saída. Esse país no Mercosul é o Brasil. Então, nós precisamos que a nossa economia esteja forte, que politicamente nós estejamos bem, para que nós possamos também liderar essas economias do Cone Sul. Nós temos a obrigação de desempenhar esse papel aqui. Para finalizar, Marcelo. E eu falaria de coesão social. Numa crise, as crises financeiras não são só financeiras. Ao longo da história, nós temos essa questão de que a crise financeira está associada a uma crise política, está em todos os momentos. E é uma crise também global, né? Não esqueçamos esse contexto mundial. É importante haver uma coesão social, haver acordos, né? As pessoas, haver um entendimento, porque o entendimento ele é muito importante, porque você fica menos fragilizado. E, como bem colocado, você vê que, por exemplo, os Estados Unidos e a China, nessa situação de incerteza, é importante que nós estejamos seguros do que nós somos, do que nós queremos. E confiança, porque também a autoprofecia é uma coisa complicada. Se a gente achar que vai dar errado, acaba dando errado. Então, vamos ter otimismo, vamos construir, vamos ter projetos e planos para o futuro. Com o pé no chão, né? Obrigada, gente, muito obrigado, pela participação no Conexão Futura hoje. Foi um prazer. Então tá, eu espero você amanhã de novo, ao vivo, a partir das 2h30 da tarde. Você pode acompanhar esse programa de novo, 00:30, às 7h30 de amanhã, e também através do nosso site futura.org.br, nas nossas coleções de programas. A gente vai continuar um pouquinho mais esse papo no Periscope, que você pode acompanhar no @canalfutura no Twitter. Até daqui a pouquinho, então, e até amanhã.